Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? O pessoal, né, na verdade, estava falando, irmão, você não vai colocar mais vídeo no canal, não? Assim, eu vou, mas é porque eu não queria colocar qualquer coisa, né, igual eu estava botando aleatoriamente. E nessa manhã, eu escolhi um assunto para falar com vocês, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o 19, que fala que é as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele abomina. São algumas coisas que muitas das vezes nós fazemos ou sentimos que desagrada a Deus, né? Então eu vou ler para você Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19, bem? E diz assim: estas 6 coisas o Senhor se aborrece, e a 7ª a sua alma se abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que maquina pensamentos pecaminosos. A próxima, pés que se apressam a correr para o mal. A próxima, a testemunha falsa que respira mentira. E a 7ª, irmãos que semeia contenda entre irmãos. Essa 7ª coisa Deus abomina. Então eu quero falar um pouquinho a respeito desses tópicos, porque muitas das vezes, como vai ser dito aqui, nós nos caímos em alguma dessas situações, né? E nós, como cristãos, nós não podemos. Nós temos que se autoanalisar e se autocorrigir, para nós não pecar contra o Senhor nosso Deus, não é verdade? Aí, a primeira coisa, olhos altivos, né? Mas o que é isso, olhos altivos? O que significa isso? Talvez você nunca ouviu falar a respeito desta palavra, olhos altivos. Então eu venho esclarecer o que é olhos altivos. E você vai entender muito bem o que é olhos altivos. Vamos lá. Quando se fala de olhos altivos, nós pensamos em altivez, coisas grandes, né? Altivos, pessoas que grandes. Por que Deus não vai gostar dessas atitudes, dessa atitude principalmente, olho altivo? Porque a pessoa que tem essa atitude de altivez dentro dela, ela tem alguns sintomas que Deus não agrada. Por exemplo, a pessoa altiva, com olhos altivos, ela é uma pessoa arrogante, que menospreza e trata mal as outras pessoas. Uma pessoa que tem os olhos altivos, ela tem um espírito de grandeza. Quer dizer, se ela louva, ela acha que o louvor dela é o melhor. Se ela prega, ela acha que a pregação dela é a melhor. Isso é olhos altivos. E esse ensinamento aqui, eu vou te falar uma verdade, é para os crentes. Irmão, mas dentro da igreja não tem altivez. Será que não? Porque quando nós, entre aspas, crescemos demais, muitas das vezes nós ficamos altivos. Nós não. Um dos sintomas também dos olhos altivos é nunca aceitar o conselho do próximo, principalmente se o cargo ou se a sua condição for menor do que a própria do altivo. Então, meu querido, se nós se enquadramos nesta posição de altivez, devemos nos corrigir e largar, porque Deus vai odiar
esta ação em nossas vidas. Então, altivez é aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que maltrata, aquela pessoa que humilha, aquela pessoa que está querendo estar sempre por cima, independente de como ela vai chegar lá. Ela quer ser a melhor em tudo. Não é errado querer ser melhor em tudo, mas se você quer ser melhor em tudo, você tem que ser na simplicidade. Quando você tem um espírito de altivez, quando você tem esse mal impregnado dentro de você, você não aceita a correção, você não aceita a opinião do próximo. Só você é o melhor. Então Deus vai abominar, Deus vai odiar esta atitude em nossas vidas. Tá bem? E a segunda coisa que Deus, Ele vai odiar também. Ele vai odiar. Que é a segunda obra, quer ver? É língua mentirosa. Língua mentirosa. Meu Deus, essa é forte. Deus vai odiar. E também essa atitude da língua mentirosa vai ter consequências gravíssimas. Por quê? Porque uma mentira, por tamanho que ela seja, pequena ou grande, ela pode trazer destruição para a vida da pessoa que está sendo alvo da mentira. E essa ação na vida do crente, ele ganha alguns provenientes na sua vida. Tem algumas coisas que o mentiroso ele ganha. Que coisas são essas? A primeira coisa que o mentiroso, o que pratica a mentira, ele ganha, é um pai. Que é isso, irmão? O que você está falando? O mentiroso, ele ganha um pai. O próprio Deus falou isso. Sabe por quê? Olha só. A Bíblia diz que Deus, ou Jesus, vai do seu entender, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ah, irmão, eu sou crente, mas eu não larguei a mentira. Você está intermédio por cima do muro. Cima do muro, a Bíblia diz que Deus vai vomitar, porque você não decidiu o que você quer. Irmão, eu estou na igreja, mas só por ir, porque eu minto demais. Escuta, quando você mente, você ganha um pai. A Bíblia diz que o pai da mentira, o próprio Deus, ou o próprio Jesus falando, o pai da mentira é o diabo. Então, quando você se torna um mentiroso, você ganha um pai. Que pai é esse? O diabo. Quando você decide a servir a Deus, aceitar Jesus como teu Salvador, você também ganha um pai. Que pai é esse? Deus. Porque Ele disse na sua palavra que todos aqueles que vos confessarem, Ele vos dará poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Então, quando você está na presença de Deus, mas começa a fazer essas ações que Deus odeia, Deus vai permitir que o diabo seja seu pai. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a mentira, ela favorece as qualificações do diabo, a destruição. Quando você mente a respeito da vida de alguma pessoa, muitas das vezes inocente, ou que seja meio que verdade a tua mentira, porque não existe mentira verdadeira, mas que esteja ali no caminho. Você viu algo, pode ser que você viu, mas você inventa uma mentira em cima daquele algo. Eu sinto muito, meu querido, mas Deus vai odiar essa atitude, a atitude do mentiroso. Deus sempre trabalhou com a verdade. Deus nunca enganou ninguém. Deus sempre falou, olha, aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Ele nunca enganou ninguém. Ele falou, olha, você vai escolher a bênção ou a maldição. Vai estar nas suas mãos. Você vai fazer uma escolha. Deus sempre deixou você escolher.
Você quer servir a Deus ou você quer servir ao inimigo? Até a respeito da salvação, Deus deixou você escolher. Deus deixou dois caminhos. Um que leva para a salvação eterna e outro que leva para a condenação eterna. Então Deus nunca mentiu para ninguém e nunca vai mentir. Ele falou que o caminho seria espinhoso, ele falou que o caminho seria difícil, que você padeceria perseguições, sempre na verdade. Então, meu querido, se você se enquadra nesse padrão negativo, que o inimigo das nossas almas oferece, que é a mentira, você tem uma ideia, a pessoa quando acostuma a mentir, ela mente tanto, mas tanto que ela consegue acreditar que a mentira dela é verdade. Você está entendendo o grau do perigo dessa situação? Então é uma atitude, irmãos, que Deus abomina, é os lábios mentirosos. Pessoas que mentem, e mentem sem pensar nas consequências. Essa é a segunda coisa que Deus odeia, Deus não gosta, Deus não aprova. Deus não aprova. E a terceira coisa, essa é forte, essa eu acredito que pode ser que aconteça no meio do povo de Deus, pode ser, porque nós somos seres humanos, pode ser que não, que é mãos que derramam sangue inocente. Acontece. Mãos que derramam sangue inocente. O que faz uma pessoa querer matar a outra inocente? O que faz isso? Que sentimento é esse? Aí você vai me falar, não, irmão, o que faz isso é a ira. A ira? Não, irmão, o que faz isso é a afronta. A afronta. Não, irmão, o que faz isso é a perseguição. Pode ser que essas coisas possam acontecer. Mas eu estou falando mãos que derramam sangue inocente. O que é isso? É você, entre aspas, ser uma pessoa de bem muitas das vezes, mas a maldade está dentro do seu coração. Você vê o seu irmão, pode ser de sangue, pode ser de igreja, pode ser amigo, conquistando algo em sua vida ou adquirindo certa positividade de grandeza na sua vida e você maquinar, matar. Não, irmão, isso não acontece. Acontece. Lá em Gênesis capítulo 4 vai falar a história de Caim e de Abel, dois irmãos, os dois filhos de Adão. A Bíblia diz que eles vão oferecer um sacrifício ao Senhor. E o que eu quero frisar nesta manhã, que quando nós formos oferecer um sacrifício, nós temos que entender que sacrifício pode ser uma oferta, um louvor, algo para o Senhor. Nós temos que entender que Deus primeiro, antes de receber o sacrifício, ele tem que receber a pessoa. E o que acontece? Quando Caim, na verdade, vai oferecer o sacrifício, primeiro Deus observa o coração de Caim e percebe que dentro do coração de Caim tem uma maldade. Que maldade é essa? O mal que muitos nós enfrentamos, a inveja. E quando Caim vai oferecer o altar, a Bíblia diz que Deus rejeita Caim e rejeita a sua oferta. Aí ponto, Caim ofereceu, pronto, aí a Caim espera Abel oferecer o sacrifício. Quando Deus observa a vida de Abel, a Bíblia diz que Deus se alegra. E a Bíblia conta que Deus aceitou Abel e a sua oferta. E por Deus ter aceitado Abel e sua oferta, surgiu o sentimento que ele já tinha o pensamento, mas surgiu o sentimento e a coragem de matar Abel, por causa que Deus recebeu a ele e a oferta dele. Estavam os dois no campo e o Caim pega e mata o seu irmão. O que levou ele a fazer isso? O mal, a inveja.
Porque quando a pessoa está enquadrada em pensamentos, mãos que derramam sangue inocente, mãos que derramam sangue inocente. É verdade? Isso impregna dentro das pessoas. Então isso pegrinou, essa inveja, esse ódio, tomou de conta da vida de Caim. Tomou de conta. Ele já não conseguia mais se controlar. Ele achava que Deus só favorecia. Ele achava que Deus só favorecia Abel. Então, irmãos, a Bíblia diz que os homicidas, principalmente os que matam pessoas inocentes, não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Então, meus irmãos, se você tem essa atitude dentro de você, cuidado. Atitude da inveja. Porque vê o seu irmão cantando bem, vê o irmão pregando bem. Se você tem esse sentimento de inveja, fuja antes que seja tarde demais. Porque Deus odeia essa atitude. O que Deus deu para o teu irmão, Ele pode dar para você também, mas não precisa você sentir a inveja dele. Nós muitas das vezes passamos, nós falamos, eu queria ter uma casa igual a do irmão. Eu queria ter um carro igual ao do irmão, um carro novo igual ao do irmão. Isso aí não é pecado, você querer ter coisas novas. Só que é a forma que você deseja que é o perigo, que é a forma da inveja. A inveja pode fazer você matar o seu irmão, meu querido. Fez Caim matar Abel. Então tome cuidado, Deus odeia essa atitude. E a quarta coisa que Deus... Essa é forte, meu Deus. Que Deus odeia. Você escutou o que eu falei? Deus odeia. É coração que traça planos perversos. Você sabe o que é isso? Isso aqui acontece demais. Sabe o que é isso? Vou te explicar. O irmão canta bem, o irmão prega bem e você está lá no banco. Você nem canta, nem prega, não faz nada, mas o seu coração é perverso. Você está lá, tomara que ele erre a letra da música. Você está maquinando mal, você quer a queda do próximo, você quer a queda do irmão. Que é isso, irmão? Você se inspirou hoje em condenar as pessoas? Não. Eu estou falando as coisas que Deus não aprova, que Deus odeia, que muitas das vezes nós, olha os 5 dedos para mim, nós praticamos. Aí o irmão prega bem. Nossa, tomara que ele se embarace na pregação. Olha só, eu tenho esse canal do YouTube aqui, Conversa Geral. Talvez alguém pensou, nossa, tomara que esse canal não dê certo. Amém, glória a Deus, o canal eu não fiz para se exaltar, para crescer. Eu fiz porque é uma forma de eu levar a palavra de Deus para as pessoas. Irmão, você tem que pregar o evangelho na rua. Sim, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, para a glória de Deus. Mas nem todo mundo vai poder estar na rua. As pessoas estão focadas no celular, então nós temos que usar também os meios da tecnologia para levar a palavra de Deus. E o que acontece? Tem pessoas planejando mal a queda do ministério, a queda da igreja, a queda do irmão. Tem pessoas planejando tudo isso dentro da casa de Deus. Pessoas que ainda não se libertaram. E não procura libertação. O evangelho é libertação, o evangelho é salvação. E olha só o que vai falar, meu querido. O perverso é uma pessoa com prazer de prejudicar o próximo. Meu Deus, ele tem o prazer de prejudicar o próximo. O perverso, a alegria dele é ver a queda do irmão. O perverso, ele tem uma capacidade de, aparentemente, ser seu amigo, mas desejando a sua queda. Infelizmente é assim. Quer dizer, ele diz que está ali do seu lado.
Ó, Caim estava do lado de Abel, mas planejando a morte do seu irmão. E eles vão oferecer o sacrifício juntos, meu irmão. Mas a perversidade é assim. Ela é traiçoeira. E olha só. E a quinta coisa. Essa daqui é forte, meu Deus. A quinta coisa. Pés que se apressa para fazer o mal. Meu Deus, será que tem crente que ainda tem esse mal? Essa pressa para fazer o mal? Tem. Tem sim. Meu Deus. Pés que se apressa para fazer o mal. Essa é forte. Esse trecho está ligado a pessoas que estão apressadas, dispostas para maquinar o mal. Estão ligadas com a ação de tomar iniciativa. De em vez de buscar a prática, ele gosta de praticar o mal. Em vez de buscar a prática do bem, ele gosta de buscar a prática do mal. Ele gosta de buscar a prática do mal, em vez de buscar a prática dos bens. O que é isso, irmão? Eu vou te falar uma verdade. Os pés que se apressam é os pés que gostam do mal. Ele se apressa em fazer o mal. Ele se apressa em agilizar, muitas das vezes, a queda do próximo, a destruição. Essas pessoas que estão enquadradas nesses padrões negativos, querendo ou não, entre aspas, eles estão trabalhando para o inimigo, que é o destruidor. O que veio para matar, roubar e destruir. Então tem pessoas que têm as mesmas qualidades. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Pés que se apressam para fazer o mal. Escuta. Vou falar a história de Davi. Não vou ler, vou falar a história de Davi. Davi, ele era um rei, conquistou ali suas guerras, matou o gigante, matou o urso, matou o leão, fez todo o processo. Deus ungiu o rei, né? E assim foi. Só que Davi, ele era de guerra. Sim, ele era de guerra. E Davi tinha um servo chamado Urias, que era fiel, verdadeiro, honesto, né? E valente na guerra. Estava disposto a defender o rei de qualquer forma. Defender o país de qualquer forma. O que acontece? Davi já estava maquinando o mal já há alguns dias dentro do coração dele. Irmão, você está falando sobre o segundo coração de Deus? Não. Eu só estou exemplificando para você entender. O que acontece? Davi tem um servo chamado Urias. Esse Urias tinha uma mulher muito formosa chamada Betseba. E Davi avistava Betseba e os olhos deles começou a desejar Betseba. Aí Davi, quando Urias vai para a guerra, Davi começa a observar ela diferente. Davi vai para o terraço, avista ela tomando banho, deseja e manda chamar ela. E ela vem. Davi se coabita com ela. Aí Davi entra naquela fase da consciência, não é? Nossa, o que eu fiz? Isso foi errado. Talvez ele tenha pensado depois da prática, né? Porque muitas das vezes nós só vai pensar depois que nós praticamos o hábito. O que acontece? Aí Davi manda chamar Urias da guerra. Fala, Urias, vem, descansa, toma um banho, vai se deitar com a sua mulher, porque a guerra está alavancada, a guerra está grande, eu preciso de você. Urias vai olhar para o rei, meu senhor, não é desfazendo da sua ordenança não, mas eu não posso, sendo servo do Senhor, e tendo meus irmãos na guerra, permitir que eles fiquem lá só e eu aqui desposando com a minha esposa. Não. Quando Urias fala isso, Davi retala os seus olhos e fala, poxa, eu tenho que resolver esse problema, eu vou matar ele. Os pés de Davi se apressou de uma forma tão grande, para fazer o mal, que ele pensou, não, eu não vou matar ele com minhas próprias mãos.
mas eu vou me apressar o mais rápido possível, antes que as pessoas percebam o que vai acontecer. Eu vou me apressar. Ele se apressou para fazer o mal. Então, mandou uma carta para os capitães da guerra, para os maiorais que estavam na frente. Olha, eu vou enviar Urias de volta, e eu quero que vocês botem ele na linha de frente da guerra, porque na linha de frente, na mente dele, a pessoa tinha mais facilidade de morrer, porque até chegar no rei já morreu muita gente. Urias estava ele colocou Urias na linha de frente. Urias não tinha o preparo de ficar na linha de frente. Urias dava a vida dele, mas aonde estava os defensores do rei, que é os capitões, os generais, os homens valentes, ali dispostos a dar a vida pelo rei. Mas na linha de frente, muitas das vezes estavam os despreparados, né? Que ia fazer muitas das vezes o inimigo cansar. E Davi colocou Urias lá, ele se apressou para fazer o mal. E foi dito e certo, e Urias morreu na guerra. Então tem pessoas sim, dentro da casa de Deus, os pés que se apressam para fazer o mal. Tem sim. Isso nós não podemos, irmão, o que nós não podemos fugir é da verdade. E que verdade é essa? A palavra. E a sexta coisa, olha só, essa é forte, meu Deus. A sexta coisa, hein, irmão? Essa é forte. Testemunhas falsas que espalham mentira. Será que isso tem? Eu fiz um culto de ensino, eu palestrei o culto de ensino, o pastor falou assim, ó, irmão, hoje você vai dar o culto de ensino. Eu falei, pastor, eu vou dar o culto de ensino? Sim, vai. Então tá bom, já tem um tema, né? As 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Foi forte o culto de ensino, foi forte. E eu senti muita presença de Deus ministrando esse ensinamento. Só que quando eu cheguei nessa daqui, meu Deus, foi forte, irmão. Foi forte. A falsa testemunha que espalham mentira. Será que isso tem, irmão? Será que isso tem? Aí eu dei um exemplo. Eu falei, olha, eu vou exemplificar a mim. Aquele dia eu dei o exemplo de outra pessoa. Não vou falar que, né? Agora aqui já é muita gente assistindo. Eu vou falar de mim. Um exemplo. Falar de mim e falar dos meus meninos, né? 3 filhos. Glória a Deus. Tá, eu vou dar um exemplo. Olha só. A falsa testemunha que espalha mentira. Olha só. Vou dar um exemplo. A pessoa vai passando. Meu filho vai passando. Não, meu filho não. Vou passar. O irmão da igreja. Mas o exemplo vai ser para mim. O irmão da igreja vai passando. Eu dei esse exemplo lá no culto de ensino. E ele me avista. Ele vai me avistar onde? Ele me avista numa boca de fumo. Conversando com o traficante. Conversando com aquela pessoa, entre aspas, ilegal. Aí o irmão passou. E ficou vendo. E ele pensou assim, olha, o que será que o irmão está fazendo ali naquela boca de fumo? Ele não sabe que ali é uma boca de fumo. Aí ele pensou, não, mas talvez ele esteja evangelizando, né? Talvez ele esteja pregando a palavra de Deus ali. E sai, tá? Aí tá bom. Aí mais tarde esse irmão sai pra rua de novo. E ele me avista sentado na mesa de um bar. Com algumas pessoas ali, né? Sentadinho ali. Bebendo uma água, um refrigerante. E conversando ali com aquelas pessoas. Aí uma vista, meu Deus do céu. E na mesa lá tinha várias garrafas de cerveja. Meu Deus do céu, o irmão tá sentado num bar e olha o tanto de bebida. E o irmão bebendo água. Não, mas dessa vez eu tenho certeza. Ah, então ele tava na boca de fumo, ele tava comprando droga, ele tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. E agora ele tá bebendo. Não, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou falar pro pastor presidente. Eu vou conversar com ele. Eu vou falar que o irmão é falso profeta, que o irmão está enganando. Só que o irmão estava sentado lá, continuando a obra, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas. E por educação ele deve estar bebendo uma água ou uma refrigerante. Aí a pessoa passa novamente e vê o irmão conversando muitas das vezes com uma mulher da vida, uma
vou se falar no verbo popular, uma prostituta, um homossexual, travestis que o povo fala. Aí o irmão veio e fala, nossa, o irmão estava se prostituindo, sendo que ele estava pregando o evangelho. Aí a falsa testemunha vai falar para o pastor presidente, se o pastor presidente for um homem de Deus, ele vai conversar, vai estudar o caso e vai tentar entender o que seria o acontecido. Porque o que acontece? O que acontece é porque as pessoas dão ouvido aos falsos testemunhos, às acusações falsas. Eu sei que você já passou por isso. Eu conheço pessoas que eram obreiros, que foi acusado de coisas que eles não fizeram e hoje não estão mais na presença de Deus. Por quê? Falou, não, mas eu não fiz. Não, mas não é verdade. E acaba se afastando por causa dessas pessoas que testemunham falso. Agora, irmãos, nós não podemos fazer isso. Se você vê algo que você fala, nossa, isso ali está ilegal, isso ali está errado, faça o seguinte, não vai espalhar falso testemunho, não. Você está vendo lá? Você está vendo? Você está vendo? Vai lá. Você vê o irmão lá na boca de fumo? Se aproxima lá. Vê o que está acontecendo para você poder falar. O que eu acho interessante, olha só, você vai entender o que eu estou te dizendo. O que eu acho interessante, que é 4 evangelhos. Eu falei até isso lá. Mateus, Lucas, Marcos e João. 4 evangelhos. 4 evangelhos, eu falo assim, os 4 discípulos, né, que está focado nos 4 evangelhos. Eles testemunhavam o milagre de Jesus padronizado, diferenciado. Escuta, ó, eu estou olhando aqui de frente, né? Eu estou vendo meu rosto, eu estou vendo minha face, colarinho aqui, tudo. Estou vendo, estou testemunhando aqui, ó. Vou falar, o irmão Oderlan, ele está vestido com uma camisa branca cheia de bolinha preta, tá faltando um botão aqui, e assim vai, o cabelo dele tá cortado, não sei o que, tá. Só que quem está olhando do lado só está observando o que está do lado e ele vai testemunhar o que está vendo de lado. E quem está olhando por detrás, ele só pode testemunhar o que ele vê por detrás. Vice-versa, do lado direito, do lado esquerdo. O evangelho, ele funcionou desta forma. Tiago estava no mesmo sentido de uma forma. Pedro, João, Marcos, todos os discípulos da Bíblia, os 12. Se você fosse conversar com eles, nossa, como é que foi esse milagre? Eles iam falar no mesmo sentido de uma forma diferenciada, porque eles viram de uma forma diferenciada, de um padrão diferente. No mesmo sentido. Ah, então o que eles contam lá é mentira. Não, todos são verdade. Eles não inventam. Eles falam o mesmo sentido, só que do jeito que eles veem, não é? Então, para você falar a respeito do irmão que está na boca de fumo,